Ei, gente, mais um dia, mais uma semana, tô aqui. Eu sei que você até pensou, será que ela ia aparecer hoje mesmo? Será que ia ter o vídeo 2? Estamos aqui porque temos uma palavra, temos uma direção e vamos ser consistentes naquilo que a gente se comprometeu, né? 2026 ele só vai ser diferente se nós tivermos ações diferentes e baseada no nosso compromisso com aquilo que a gente procurou se estabelecer e procurou colocar como prioridade, como foco, sem perfeição, mas no lugar de obediência. E hoje é um dia muito especial para mim, hoje é um dia muito reflexivo e eu não vou chorar, porque eu me lembro aonde eu estava um ano atrás, nesse mesmo dia, né, dia 15 de janeiro de 2025, e todo o sentimento que eu tinha há um ano atrás, nesse dia, era sentimentos de ansiedade, de medo, sentimentos de insuficiência, mas também um sentimento de Senhor, eu sei que eu vou ver a manifestação da tua fidelidade mediante a um posicionamento que eu tive. Então, deixa eu trazer um pouco de contexto. Eu sempre tive o sonho e a necessidade de dirigir, né? Eu sempre tive. E eu tô nessa saga tem basicamente 10 anos. E o que acontecia, né? E a gente fala muito sobre essa questão de metas, de objetivos. Eu sempre falei muito sobre isso, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar, eu gosto de planejar, eu gosto de estabelecer metas, tipo assim, eu sou essa pessoa. E uma das coisas que acontecia lá atrás, enquanto eu morava no Brasil, lá para 2015 eu comecei o processo de carta, né, de habilitação. Só que devido à minha rotina e devido à minha vida na época, toda vez eu consegui fazer até de certo ponto tudo certo ali, na aula de legislação, exame de legislação, mas toda vez que era para ser de uma certa forma consistente com relação às aulas práticas, era um desafio um pouco maior, mas quando marcavam as datas do exame prático, sempre dava alguma coisa, sempre dava algum erro, porque chocava com a minha agenda. Então, as 2, 3 vezes, claro que isso levou um tempo, né? Tipo assim, demorava 3 meses, aí aquela coisa que você sabe como que é a habilitação no Brasil. E eu lembro que eu tava quase pra perder a pauta, né, aquele período que você tem pra fazer todo o processo, e uma das últimas marcações que o pessoal lá da autoescola conseguiu fazer, bateu numa agenda de aula que eu ia dar no Espírito Santo, em Vila Velha. Que eu ia ficar lá 2 semanas, bateu errado. E aí, na época, eu falei, não, nem por isso, tá tudo bem. Depois eu resolvo e começo do zero, enfim. Só que sempre foi aquela bola de neve, muitas coisas acontecendo, e depois eu faço, outras prioridades, bababá. Ok, não olhava por mais que eu sabia que era uma necessidade que eu tinha de conduzir, passava. E aí o que aconteceu? Em 2018, em 2018, eu já sabia que ia ser um ano de transição, de alguma forma. E aí, numa altura que eu pensei, vou fazer a carta de novo, calhou que meus pais já estavam morando por aqui, e aí entrou naquela questão de que eu ia mudar pra cá. Eu falei, sabe de uma coisa? Chegando em Portugal, eu resolvo isso e tiro a carta lá mesmo, e faço todo o processo lá mesmo, enfim, eu resolvo essas coisas lá. Vim pra Portugal em dezembro de 2018, tive que entrar naquele processo que quem é imigrante sabe, né, no processo da legalização e tal, já estava tudo meio acertado, mas obviamente que eu não poderia dar entrada na autoescola até obter, até chegasse o dia da minha marcação na imigração e para pegar meu cartão, meu cartão de residência. Então, mas ok, 2019, ok, peguei meu cartão de residência em setembro de 2019, e aí foi toda essa saga para começar a autoescola. E logo que a autoescola liberou a minha permissão para iniciar pandemia. Aí você já sabe, né? 2020, impossível.
2021, que foi quando começaram a possibilitar as aulas. Só que aqui, gente, se o Brasil é burocrático na autoescola, vocês não têm ideia do que é Portugal. Assim, Portugal consegue, eu amo meu país, Portugal, mas aqui consegue, assim, dificultar e ser um desafio ainda maior. Então entrou 2021, as aulas tinham uma sequência, não tinha horário, as aulas teóricas, a ordem deles das coisas aqui também não é muito funcional. E aí, 2021, comecei o processo do jeito que tinha que fazer, dentro das possibilidades que eles traziam. E marcaram a minha primeira prova em no finalzinho, bem no finalzinho de 2021, minha primeira prova de teórica. Acho que marcaram em novembro, eu não passei. Só que eu não passei, e vamos lá, porque eu não tinha estudado. Tipo assim, eu não tinha estudado, eu fiz qualquer, tipo assim, passou, tava na faculdade também. Eu tenho uma forma de estudo muito assim, eu tenho que ler e fazer resumo. E o livro de legislação daqui, do código do condutor, ele era mais ou menos assim, mas eu li todos os capítulos, do livro e para cada módulo eu fazia o resumo. E eu entendia o que estava falando ali, lembrando que eu tive que também perceber o vocabulário, porque por mais que falamos português, tanto no Brasil quanto em Portugal, tipo assim, é uma língua à parte, né? Tipo, é totalmente diferente. Enfim, não passei nessa primeira prova, tranquilo, na altura eu tava noiva. E passou a virada do ano, primeiro dia do ano de 2022, acho que foi isso, né? 2022? Não, 2021. Volta aí, isso foi na transição de 2020 e 2021. 1º de janeiro de 2021, noivado acabado, isso é uma outra história. Meu segundo exame era pro dia 5 de janeiro. Eu terminei dia 1 de janeiro. O meu exame de código era dia 5 de janeiro. Era numa terça-feira. E eu não queria ir, não tinha cabeça. Você já imagina o caos. Mas fui, óbvio, não passei. No código, na prova teórica. Aí eu fiquei aí mais um hiato nessa brincadeira de uns 6 meses sem querer saber de nada na vida, óbvio, mas também principalmente de carta de condução. Só que você tá vendo que o tempo tá passando, né? 2021, nada. Entrou 2022, eu tinha ainda a margem dos 2 anos do processo. Só que em julho ali de 2022 era que vencia o meu processo para código. Enfim, gente, não passei, não consegui chegar no prazo, não conseguia passar na prova de código de jeito nenhum. Porque essa prova de código era assim, é surreal, é um negócio assim, muito confuso, e eu pensava que era comigo, só que depois eu comecei a notar que outras pessoas, principalmente brasileiros, tinham dificuldade com a prova de código daqui. Não é todo mundo, não vou falar todo mundo tem problema com essa prova, não, mas a grande maioria tinha problema com essa prova de legislação. Enfim, o tempo foi passando, não consegui passar nela e aquilo cada vez mais se tornava uma questão para mim. Na faculdade eu tinha algumas matérias, algumas cadeiras que eram muito difíceis para mim. Tipo, contabilidade para mim era uma matéria impossível. Era muito complexa. Eu nunca fui boa de matemática. Eu tinha aula de matemática. E nessas matérias eu passei. Eu passei em contabilidade, nas provas, passava em contabilidade. Gente, tudo que eu tinha dificuldade natural, eu passava. Só que eu não conseguia passar no raio do código do condutor aqui. E isso me deixava extremamente frustrada. Eu me sentia um fracasso. Esse era o sentimento que eu sentia. E a minha cabeça, eu sempre tinha esses pensamentos. Nossa, você é tão boa nisso, você é tão boa naquilo, mas você é incapaz de passar numa prova. Nossa, como que pode? Esse era os pensamentos. Nossa, como que pode?
você faz isso, você faz aquilo, e numa prova tão simples, numa coisa tão pequena, você não é capaz de conseguir, nossa, de novo. Nossa, você tem isso, você tem aquilo, mas, tipo, uma carta, você já tem você já tem 30 anos e você não tem carta de condução, tipo assim, você não dirige. Gente, eu lidava com isso constantemente. Fingia que não estava acontecendo, mas eu sei qual era o sentimento que eu tinha. E eu me sentia um fracasso. Eu me sentia extremamente frustrada por causa dessa questão da carta. E era muito difícil. Eu lidava com isso, eu poderia fazer várias coisas, mas isso era um tapa na minha cara de que eu era incapaz. Eu podia orar, eu podia fazer o que for, mas isso era uma pedra no meu sapato, assim. E aí eu lembro que 2025, 2024 eu já tava nessa questão de que eu sabia que 2025 seria um ano que eu ia passar uma temporada, vamos dizer assim, no Brasil, né? Eu ia passar Não, 2024. Em 2024 eu comecei a ir pro Brasil com uma certa frequência. Eu fui pro Brasil com uma certa frequência em 2024, mas não era uma frequência tão assim. Mas o que normalmente eu ia uma vez ao ano, eu comecei em 2024, eu fui 3 vezes, o que já não é normal. Fui a trabalho, gravar aula, enfim. E quando eu voltei em uma das minhas viagens em 2024, conversando com a minha mãe, nesse lugar de frustração, ela falou assim: Aline, por que você não tira a carta no Brasil? Você vai ano que vem, você vai de novo por causa disso, mas por que você não tira a carta lá? E eu falei: lógico que não, mãe, porque em 2024 mesmo eu ia voltar a fazer o processo aqui em Portugal. Eu falei: lógico que não. Ela: não, mas por que não? Você já vai estar lá, você vai estar lá e cá, por que você não começa lá? Porque às vezes, mudando o ambiente, você vai conseguir, talvez, ter mais tempo para focar lá. Porque a minha rotina de vida e a minha dinâmica de vida, ela é muito diferente no Brasil do que aqui, né? Quando eu tô nessas fases de viagem. E eu comecei a pensar aquilo no meio do ano, e isso foi ali em julho de 2024. Falei: não, isso pra mim é um absurdo. Então você não foi capaz, os pensamentos, você não foi capaz de tirar aqui em Portugal, então você vai fazer o modelo mais fácil que você vai lá e tira no Brasil. Tipo assim, não, você tem que provar que você dá conta de fazer aqui. Não, o que as pessoas vão pensar? E começou essa saga. E aí eu nesse lugar, orando mesmo e falando: sabe de uma coisa, eu vou fazer nos dois. Vou começar o processo lá e vou fazer aqui, quem sair primeiro tá valendo. Porque na minha cabeça era assim: vamos fazer nos dois. O que der certo é o que importa. E aí fui pro Brasil para gravar as aulas lá e dei início ao processo, porque no Brasil é um processinho também longo, né? Então eu fiz os exames psicotécnicos, descobri que dava para fazer as aulas de legislação online, fiz as aulas de legislação online e eles marcaram a minha prova, porque eu queria acelerar o processo, né? Eles falaram: não, você você acaba aqui e depois você já pode marcar sua prova de legislação. Eu falei: fechou, então eu vou pro Brasil no final de 2024 para fazer o exame de teórico e dar seguimento. E aí eu fiz isso, me organizei, eu sabia que eu ia pro Brasil em 2025, então eu fui em 2024 para fazer todo esse processo, porque se tornou uma prioridade, né? Tipo assim, e eu coloquei na minha cabeça ali naquele finalzinho: não, agora isso é um foco para mim. Eu preciso da carta de condução, porque os meus pais, eles são maravilhosos, eles me levavam para cima e para baixo, mas eu gastava muito dinheiro com Uber, praticamente 40% do meu salário era Uber. Meus pais me levavam para cima e para baixo, porque eu não conduzia, então, e a minha rotina precisava dessa minha locomoção. E aí calhou que eu falei: não, é isso que eu quero, esse é o meu foco, eu preciso tirar a carta. Então, marquei, fui pro Brasil. Aí você fala: mas você estudou dessa vez? Sim, gente, vamos lá. Eu estudei o meu jeito de estudar, pro teórico lá. E quando eu cheguei lá, 2024, como você já imagina, foi aquele ano, né, extremamente exaustivo, uma canseira no trabalho, uma canseira, assim, uma exaustão. Mas fui ali no inicinho de dezembro, meu exame era dia 5 de dezembro de 2024. Cheguei lá dia 4 de dezembro de 2024 e meu exame era no dia seguinte. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu mandei mensagem para a autoescola, aí falei para eles:
que eu já tinha chego e tal, e uma das pessoas perguntou, mas você estudou, Aline? Eu falei, daquele jeito. Ela, não, faz o seguinte, se você tivesse falado antes, a gente tinha dado um jeito. Só que eu sou meia lenta. Eu falei, mas dá um jeito como? E aí ela trouxe uma sugestão, né, de tipo assim, você paga e você nem precisa ir no exame. E aí eu falei assim, você tá de brincadeira, né? No sentido de tipo assim, gente, que absurdo. Assim, não, pode deixar ela não, porque se você não for amanhã, você vai ter que pagar pelo exame e você vai ter que pagar pra fazer o exame em outro dia. Eu falei, não, eu vou amanhã e se eu não passar, eu pago e faço, até eu passar, eu vou sair com isso. Fui no dia seguinte pra fazer o exame já, tipo assim, daquele jeito, né? Ai, meu Deus. Fiz o exame teórico lá no Detran de São Paulo e depois que acabou, é um pouquinho diferente, né, o sistema lá. Depois que acabou, eu tinha passado. Passei bem na beira também. Tinha passado e aí eu fiquei super feliz. Eu falei, ai, glória a Deus. Fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeita. Porque é aquilo, se eu não tivesse passado, eu ia pagar o novo exame. Enfim, a gente, até eu passar. Mas fiquei muito feliz e satisfeita. E depois eu liguei pra eles, olha, passei e tal. E aí eles fizeram um acoplado de aulas pra eu poder acelerar o processo, para ter o máximo de aulas possível, para tentar fazer ali, ainda tentar dezembro o exame prático ou o início de janeiro. Fiz as aulas práticas, Deus assim, foi muito bondoso comigo, com o professor incrível, super paciente, porque aqui em Portugal, o professor que eu tinha na autoescola, no prático, ele falava muito alto, e eu ficava muito desconcertada. Então era bem difícil assim, né? Então lá, quando eu fui fazer as aulas lá, o professor que foi pra mim foi assim, cara, enviado do Senhor mesmo, muito certo, muito calmo, explicava maravilhosamente bem, fiz todas as aulas e aí marcaram meu exame pro dia 16 de janeiro de 2025, o exame prático. Eu não sabia como que funcionavam as coisas, né? Tipo assim, eu nunca tinha chegado nessa parte. E eu lembro que fiz mais aulas extras de condução, porque eu tava ali para aquilo, né? Esse era o meu objetivo. Fiz as aulas e sempre orando. E eu me lembro que logo ali na virada de ano eu tava conversando com os meus primos e tal. E os meus primos são de São Paulo e eles estavam explicando como que funcionam as coisas, né, no Brasil, ali em São Paulo principalmente, porque carta de condução em São Paulo é uma questão, infelizmente, né, de suborno, de você paga pra passar, tem toda uma burocracia. Mas isso não é uma verdade, tipo assim, eu não tô falando que é um fato pra todos, mas existe essa questão de muitos anos. E eles me explicando, né, não, seu professor não falou nada pra você do quebra, que não sei o quê? Aí e eles me explicaram, não, porque assim, você fala pra ele, ou ele vai sugerir pra você, você vai pagar um valor a mais, e aí eles vão falar com o avaliador do dia, e aí com certeza você vai passar, porque as pessoas pagam por uma questão de, porque elas ficam ansiosas, ou elas ficam nervosas, aí tipo, então é só pra garantir. Eu falei, mas tipo, não faz sentido, né? Isso tá errado, tipo, isso tá errado. Não, mas é aquilo, se você não pagar, você corre o risco de não passar e dependendo de quem for te avaliar, de fato vai sacanear com você e você não vai passar. E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, cara, que absurdo, tipo, não, que absurdo. E aí uma das conversas com o meu professor, ele foi e falou comigo. Ele falou, não, Aline, é que funciona assim, assim, assado, às vezes a pessoa tá muito nervosa e tal. Aí ele foi e falou assim, se por acaso você vê que você vai ficar muito nervosa, você me avisa que a gente facilita isso. E aí eu lembro que eu virei pra ele e falei, cara, essas coisas não funcionam pra mim, não. Tipo, eu não tenho consciência pra lidar com isso. Ele, não, e aí ele explicou de um jeito, eu falei, não, eu não tenho emocional, eu não tenho consciência pra lidar com uma situação dessa, porque tipo assim, tá, e depois, como é que eu vou lidar com isso, né? Porque você não fez no sentido assim, você pagou pra passar, né? E aí, conversa vai, conversa vem, tava chegando ali a minha prova e tava um dia lá na casa da minha avó
E uma pessoa falou pra mim, talvez, você vai fazer o exame? Eu falei, sim. E aí perguntou, você vai pagar? Porque não é melhor você pagar pra eu não ficar nervosa? E eu falei assim, não, tipo, eu não posso fazer isso. Tipo, eu sou uma cristã, né? Eu sou cristã, tipo, eu não, é falta de caráter. E fui falar, não, mas é só pra, tipo assim, pra passar em branco. Eu falei, e aí eu lembro exatamente o que eu falei pra essa pessoa. Eu falei, olha, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô me esforçando, eu tô fazendo aulas extras, eu tô orando, eu tô pedindo pra Deus trazer calma, pra Deus preparar a pessoa certa pra me avaliar, uma pessoa com caráter que vai me avaliar com caráter, vai me avaliar em um lugar de se eu mereço, se eu fiz as coisas certas. Eu tô orando pra isso. E eu tô fazendo a minha parte e eu preciso acreditar que se eu fizer a minha parte, Deus ele vai intervir e fazer a parte que cabe a ele fazer. Agora, eu não posso dar um jeitinho e pagar por algo que eu sei que é errado, que é ilegal e que vai contra aquilo que eu acredito e vai manifestar uma falta do meu caráter. E eu não tenho consciência para lidar com isso depois porque eu dou aula. E boa parte da minha aula, né, uma das matérias que eu dou aula, fala sobre caráter cristão. Fala sobre credibilidade, fala sobre você ser morada do Espírito e tudo aquilo que você faz refletir quem é o Espírito Santo, né? Então, tipo assim, não tem como eu lidar com isso. Como é que eu vou depois, se eu faço isso, como é que eu vou chegar na frente de pessoas e ensinar? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou fazer? Tipo assim, que cara que eu nunca vou conseguir nem dirigir se eu fizer isso, porque eu não vou saber lidar com isso, nunca, porque isso vai totalmente contra daquilo que eu acredito. E aí, conversa vai, a pessoa meio que ficou meio assim, tipo, não, mas, tipo assim, se você não fizer, você não vai passar. E eu lembro que esse dia eu voltei pra casa, pra onde eu tava, em São Paulo, e eu fiquei bem assim, mexida, né? Aquilo me deixou e eu falei em oração, eu falei, Deus, eu não posso fazer isso. Tipo assim, isso vai contra tudo que eu acredito. Isso vai contra o caráter do Senhor em mim. Tipo assim, isso é inadmissível. Poxa, assim, é surreal e eu não posso fazer isso. E orei e tal, aquela coisa. E chegou o dia, um dia antes do exame, dia 15 de janeiro de 2025. E eu estava extremamente ansiosa, extremamente pilhada, e tinha aqui minha mãe, meus pais estavam aqui em Portugal, minha irmã, tava todo mundo, ninguém sabia. Em Portugal ninguém sabia que eu tava nesse processo. Porque eu não precisava de estímulo, eu não precisava ficar ouvindo o povo falar, mas o Brasil, tipo assim, velho, eu não tô afim, ninguém precisa saber, não quero a opinião de ninguém, estou fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí eu lembro que tinha algumas poucas pessoas que sabiam e que estavam em oração também. Algumas, né, das meninas que eu acompanho, que eu discipulo, que estavam em oração. E todo mundo, não, vai dar certo e tal, e não, a gente tá junto. E eu lembro que no dia 15 tava nessa aflição, mas falando, Senhor, eu acredito que o Senhor é fiel para fazer. Eu não posso fazer mais nada. Aquilo que eu tinha que fazer eu já fiz, mas eu acredito que o Senhor e o Teu Espírito Santo é que vai me dar a paz que eu preciso para fazer aquilo que eu preciso fazer ali na hora. E todo mundo sempre fica naquela aflição de baliza e tal, né? E eu lembro que no dia seguinte, dia 16 de janeiro de 2025, eu tava no elevador e eu falei, vou fazer um videozinho, que esse é o dia do meu milagre. Né? E eu tava muito ansiosa, eu tava muito pilhada, eu tava com muito medo. Assim, de, ai meu Deus, um medo de uma frustração. E eu me lembro que eu fiz o vídeo e falei, não, esse é o meu ato do meu milagre. E eu postei, ou eu guardei. Eu não ia postar. Eu falei, não, eu vou postar porque eu creio. E eu vou mostrar aqui o vídeo pra vocês. Bora ali pro melhor dia do milagre. Hoje é um dia incrível pra viver milagres. Eu tô indo receber o meu. E eu postei o videozinho, eram stories. Eu falei, não. Se eu só postar depois, quer dizer que eu não creio. Não, eu creio que hoje é o dia do meu milagre. Porque pra mim é um milagre, né? E aí foi quando eu fui lá, tinha mais de 100 pessoas na minha frente. As pessoas saíam chorando. Não passava, tipo, gente, foram 100 pessoas na minha frente, literalmente. Eu fui a número 101, literalmente. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá no carro,
O meu avaliador não estava lá ainda. E naquele dia tinham falado, nossa, os piores avaliadores chegaram. Eu falei, meu Deus, aí mais essa. Porque todo mundo tava falando, nossa, vieram o pessoal do interior e tal, tipo, os piores. Nossa, ninguém vai passar. E ninguém tava passando. E quando começou o pessoal da minha autoescola, o povo não tava passando e depois foi minha vez. Então você já imagina aquela... Gente, era horrível. Era horrível. Foi assim, foi horrível. Era extremamente... Era desesperador. E aí eu me lembro que eu entrei no carro, era minha vez, meu professor, vai lá, Aline, agora é a sua vez. Eu entrei no carro e meu avaliador não tava lá. E aí, quando eu entrei no carro, eu coloquei meu cinto e tal, e eu comecei a orar. Falei, Espírito Santo, vamos lá, você toma aqui, me ajuda, traz a paz, que seja todo entendimento. Eu orei pelo banco do passageiro aqui do lado, eu orei pela frente, eu olhei para trás. Gente, eu orei o negócio lá, que esqueci o nome. Eu sempre esqueço. Pelo volante, eu falei assim, Espírito Santo, você me ajuda aqui, você me direciona e tal. Gente, eu orei e daqui a pouco chegou o avaliador. E aí ele, super educado e tal, falou, Aline, pode começar. E foi super devagar, fui super devagarzinho fazendo, fiz a baliza, foi de primeira, depois subi lá, fiz o trajeto. E quando já tava pra acabar, eu esqueci a primeira. É que até hoje é uma questão a primeira. E aí na hora eu assustei, e aí ele falou, não, Aline, tá tudo bem. Aí eu mudei, pronto, cheguei lá na frente, só que ali eu já, tipo, desesperei um pouco, ele falou, não, Aline, tá tudo bem. E aí cheguei, pronto, aí ficou aquele silêncio, né, aquele alto. Nessa que ficou aquele silêncio, depois aí ele fez as anotações dele, aí ele falou assim, nossa, muito bem, você foi aprovada. Na hora, gente, parecia aquele filme, tipo, E aí eu olhei pra cara dele, como é que é? Ele, você foi aprovada, parabéns. Aí eu lembro que eu falei pra ele, virei pra ele assim, falei, moço, muito obrigada. Nossa, é sério, você não sabe o quanto isso significa pra mim? Ele, sim, é sério e tal. Ele, parabéns. Gente, eu saí do carro, o meu professor tava lá. Eu falei, eu passei. Assim, todo mundo vibrou. E aí eu liguei pra minha mãe, eu fiz uma chamada de grupo, né? Eu liguei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pras meninas. Eu falei, passei e tal, e todo mundo, glória a Deus, que felicidade. Todo mundo, tipo assim, foi a nossa festa, né? Foi um dia extremamente marcante. E quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu orei, eu falei, nossa Deus, eu não acredito. Eu não acredito no sentido de, tipo, tá vendo? O Senhor é fiel. E eu não precisei comprometer o meu caráter e aquilo que eu acredito. Eu não precisei comprometer os meus valores, né? A palavra que eu prego. Eu não comprometi aquilo que eu acredito na tua fidelidade e no teu caráter acima de tudo. Se eu não tivesse passado, eu ia continuar acreditando. Mas eu não negociei aquilo que é inegociável. Porque todo mundo tá fazendo ou porque é assim que funciona aqui. E o Senhor interviu aonde o Senhor é capaz de intervir. Então, eu tô te contando esse testemunho por quê? Porque eu vivia atormentada por esses pensamentos. O diabo, ele me atormentava mesmo. Eu era constantemente... eu era constantemente bombardeada. E essa frustração estava me comprometendo até mesmo a minha identidade. Né, de, tipo assim, acreditar que por causa dessa dificuldade de não passar, eu não era boa nas demais coisas, ou não era válido as demais coisas. Mas aí quando eu me posicionei, não, eu vou fazer até eu passar. E Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor faça junto comigo, porque já são anos nessa saga. Né? E agora eu me comprometo, mas eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor intervindo. E todas as vezes recebendo influência, recebendo bombardeios no sentido de, tipo assim, negocie isso daqui, faça isso. Não, mas tá errado. Não, mas é aqui que a música que toca assim. Não. A música não toca assim. E só porque toca assim eu vou ter que dançar conforme toca. Se isso vai contra aquilo que eu acredito e daquilo que é o caráter de Deus e aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, não dá, eu não posso me sujeitar. E ser firme e resistente pays off, né? Tipo,
você vê, tipo, vale a pena. Então, ok, você falou tudo isso para chegar nessa conclusão. Não, o que eu tenho para dizer é que não negocie os valores, aquilo que você acredita, não negocie, não coloque à prova o seu caráter para você ter aquilo que você quer. Não negocie, não faça só porque tá todo mundo fazendo e você sabe que tá errado. Não faça só pra você, porque não tem mérito nisso. E quando eu me coloco nesse lugar de fazer só porque tá todo mundo fazendo, ou de colocar em prova o meu caráter, o caráter do Deus que eu acredito em xeque porque eu quero ter determinada coisa, que tipo de cristianismo é esse que a gente tá vivendo, sabe? Então, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade, que a gente vê muitas pessoas, elas falando algo, mas vivendo coisas completamente diferentes daquilo que elas falam. E a gente julga muito, não, porque pastor é assim, ou porque fulano é assim, fala e não faz. Não, foca no seu, foca naquilo que é você. Você faça diferente. É frustrante, a gente vê pessoas fazendo, é frustrante, mas que você não seja um igual, que você e que eu não façamos igual tá todo mundo fazendo. Ah, porque se fulano tá fazendo, então dane-se, vou fazer também. Não. Pode estar a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo inteira tá fazendo errado. Eu não vou fazer, eu não vou me corromper, eu não vou me sujeitar. E eu lembro que depois eu voltei na casa da minha avó, conversando lá com os meus tios e tal. Eu tinha mandado na família, né, que eu tinha passado, todo mundo celebrou. Eu fui a única da autoescola que passou de primeira. Teve mais um que passou de segunda. Mas eu fui a primeira a passar. A única que passou de primeira naquele dia, né? E glória a Deus por isso, não é a Aline. É glória a Deus porque, gente, foi o Espírito Santo direcionando ele na hora. Foi. Eu tenho plena consciência. Eu sei que foi ele quem direcionou em tudo. Ele que trouxe a paz. Ele quem conduziu. Tipo assim, não tem outra explicação. Não tem. O mérito não foi meu. O mérito foi dele. Assim, 100%. E eu lembro que quando eu voltei lá na minha avó, e aí, numa dessas conversas, a pessoa que tinha feito o comentário, né, falou, nossa, parabéns, você falou mesmo, né, que ia ser assim e tal. Foi bem constrangedora, assim, a conversa depois, mas, tipo, porque é um fato. Eu falei, eu não poderia fazer aquilo. Tipo assim, é contra o que eu creio. Eu não sou perfeita, eu não sou certa o tempo todo, mas eu tô tentando. Eu tô tentando todos os dias fazer certo. Eu tô tentando todos os dias fazer o que precisa ser feito, do jeito que a palavra diz que precisa ser feito, né? Então, eu tenho a minha carta de condução, que é a coisa assim, eu acho que nunca... e toda vez que eu dirijo aqui, né? Toda vez que eu conduzo, às vezes eu fico sempre assim, eu fico super emocionada, eu sou muito emotiva nesse assunto, porque eu fico assim, eu não acredito, Senhor, eu sei que foi o Senhor. Então, às vezes, quando eu tô conduzindo sozinha e eu oro, eu falo, Senhor, eu sei que o que eu tô fazendo aqui, porque pra mim era um grito de liberdade. Conduzir pra mim era tipo assim, só faltava isso. Tipo assim, nossa, eu faço tanta coisa, eu conquistei já tantas coisas que eu queria fazer, tipo, mas isso sempre teve na listinha ali que não dava certo. Então, eu só quero estar aqui derramando meu coração pra você e testemunhando da fidelidade de Deus e da fidelidade do Senhor, principalmente em você não negociar os valores. Deus, ele não negocia princípios, nem para abençoar os seus filhos. Então, não queira negociar os princípios para ter, os valores para ter aquilo que você quer, porque não vale a pena e vai contra aquilo que eu e você acreditamos e no Deus que nós servimos. Então é isso. Se você foi edificado de alguma forma, escreva aí nos comentários, inscreva no canal, compartilhe. Uma coisa muito importante é que esse é um canal que eu quero que a gente partilhe do coração, que a gente tenha essa troca, sabe? E que você seja edificado de alguma forma e que você possa refletir a respeito de coisas na sua vida que também você precisa se ajustar, enfim, em todas as áreas da nossa vida. É isso, Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana.